o Supremo literalmente deixou de ser um tribunal e se transformou num balcão de negócios. Isso está claríssimo, Paula, com o ministro Alexandre de Moraes, através dessas conexões, ligações que serão comprovadas. Talvez ele não saiba, mas existem recursos tecnológicos e daqui a pouco aquilo que ele deletou vai ser mostrado ao público. E o ministro Toffoli também, usando do seu cargo, querer ganhar dinheiro, eu acho que é até bom quando a pessoa usa os caminhos corretos. Agora eles estão usando o cargo público na mais alta corte do Brasil. E isso é inadmissível. E a pressão só tem crescido, Paula. Hoje já surgiu aí mais escândalos, mais notícias. Essa situação, se fosse num país sério, já tinha feito com que eles tivessem renunciado. Agora o Brasil ainda precisa amadurecer muito nessa questão de ter vergonha na cara por parte de algumas autoridades. Mas eu estou muito confiante que nós estamos no caminho certo. Agora, governador, existe também uma pressão em cima do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A gente sabe que os pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes não acontecem de hoje, tanto que eles já somam mais de 45 pelas nossas contas, são dos últimos anos. No início desse ano, chegou mais um pedido e Alcolumbre chega a dizer que mesmo tendo mais de 80 assinaturas, ele não ia colocar adiante. O Novo tem uma conversa também, aí pergunto para o senhor como é que está, se já seguiu adiante, de um pedido de impeachment contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É isso mesmo? É isso mesmo. Ontem o nosso senador Girão, também no mesmo momento em que eu entrei com o processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, ele também entrou com o processo de impeachment contra o presidente do Congresso, do Senado, o senador Alcolumbre, que, contrariando toda a grande maioria do Senado, contrariando aquilo que o brasileiro quer, não está deixando essa apuração, essa investigação acontecer e ser votada dentro do Senado. Nós estamos vendo, Paula, uma situação absurda. Aqueles que se beneficiaram desse grande esquema, um dando cobertura para o outro. Mas a situação deles está, eu tenho plena convicção, extremamente frágil. E a cada dia está aparecendo mais rachadura. E vai ficar insustentável. E todos vão sair perdendo, porque estão querendo sustentar algo que não tem mais como sustentar. A imprensa está tendo uma função muito relevante, os meios de comunicação, em estar divulgando, em estar investigando, e nós temos de lembrar que o que nós vimos até agora foi só a ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda para sair dos telefones do chefe da máfia, da gangue, que ainda não foi divulgado. Então seria até bom para eles que vão ser fritados daqui para frente que renunciassem, porque o processo de fritura só vai intensificar daqui por diante. Agora, governador, a gente sabe que existe uma união de partidos de centro e de direita, com uma pressão, inclusive, no Congresso, principalmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com esses pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. O senhor mesmo falou, né, como governador, o senhor vai até lá para dar mais embasamento, para dar mais força a esses pedidos e a essa necessidade vindo da centro-direita. Na sua avaliação, o que está acontecendo? O que está faltando nessa articulação? Por que do outro lado, Davi Alcolumbre também não vai adiante com esses pedidos? Por que a gente tem hoje Congresso e STF parece que estão alinhados e com medo do que pode acontecer um com o outro? Paula, a questão é que envolve muita gente graúda, muito peixe grande, que vinha se beneficiando de todo esse esquema, né? Um exemplo claríssimo é a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que teve um contrato de 129 milhões.
nenhum escritório de advocacia no Brasil conseguiria um contrato como aquele. E ela conseguiu por quê? Por causa do cargo que o marido exerce. E isso tem ficado muito comum nesse governo do PT, que não tem nenhuma valorização dos princípios, acha que pode rasgar a Constituição. Então, quando chega um governo como esse do presidente Lula, esse tipo de coisa tende a ficar cada vez mais disseminada na máquina pública. E é muita gente envolvida, é muito peixe graúdo que quer se esconder agora nesse momento, mas eles esqueceram. Nós estamos num mundo digital onde esse tipo de aparelho deixa rastros que ninguém pensa que é possível deixar. Num mundo em que há câmeras de circuito interno de TV colocadas em diversos locais, e eu sempre digo, a verdade vai aflorar. Estão tentando conter aquilo que não é possível conter e vão se fritar nesse processo. E eu só quero lutar para que toda investigação seja conduzida, para que ninguém seja privilegiado. O Brasil não merece mais passar pelo que ele já passou no passado. Ter grandes escândalos e depois todo mundo absolvido. Dessa vez eu tenho convicção, vai ser diferente. Até porque boa parte da mídia, como você, estão aí atentos e sempre alertando a população. O que faz o senhor ter essa convicção, governador? E de que forma o senhor acha que o comportamento de alguns ministros do STF está afetando diretamente a política brasileira? Ô Paula, dentro do STF, nós não estamos lá, mas se percebe claramente, né, um grande desconforto daqueles ministros que são sérios. Se eu estivesse lá no STF vendo meu colega fazer esse tipo de barbaridade, eu teria sido o primeiro a me indignar, a falar que não concordaria com aquela questão da não suspeição. Nós estamos vendo a temperatura e pressão aumentar ao longo do tempo. Nessas últimas semanas, isso tem acontecido. E é questão de tempo para mais informações saírem, tornar alguns ministros do STF mentirosos, o que já está claro, mas vai ficar mais claro ainda. E isso faz com que a situação seja insustentável. E eles estavam trabalhando lado a lado com o chefe do crime organizado, da máfia, alguém que está disposto, que tinha, né, assassino na sua turma aí, esqueci o nome do termo, para poder estar quebrando o dente de jornalista, etc. É questão de tempo, não há como ser diferente. E a oposição está mobilizada, sei que tem muita gente apavorada com isso, mas é a hora de dar o nome aos bois, é a hora de acabar com essa farra dos intocáveis que tem indignado o brasileiro. O brasileiro, toda vez que vai ler algum noticiário, escutar um telejornal, o que ele vê é esse tipo de barbaridade. E se isso não vier agora, eu tenho certeza que vem na eleição no final do ano a resposta. Uma renovação no Senado, se isso não acontecer agora, acontece o ano que vem. Então é ter calma, é ter paciência, tudo virá ao seu tempo e será esclarecido. Para consertar Minas Gerais, eu levei 7 anos de trabalho duro. E o Brasil vai ser consertado também, porque hoje nós temos mecanismos contra esse tipo de estelionato que está sendo cometido.
Governador, há pouco a gente mostrou a Paraná Pesquisas com a avaliação do seu governo, acima de 60%, 61%. É uma boa aprovação, uma ótima aprovação para um governo do Estado. O senhor já chegou a dizer que é pré-candidato pelo Novo à presidência da República. Quero confirmar com o senhor. Hoje o senhor é pré-candidato à presidência pelo Novo? Sou pré-candidato e serei candidato, levarei a minha candidatura até o final, Paula, e essa avaliação, eu quero dizer que é num estado bem complexo. Governar Minas Gerais é bem mais difícil do que governar estados na média Brasil. Um estado grande, 853 municípios, complexo, diverso. Tem aqui uma parte de São Paulo, uma parte do Nordeste, uma parte do Rio de Janeiro, do Centro-Oeste, um estado que eu assumi arrasado e mesmo assim nós estamos aqui com uma boa avaliação. Não tivemos um caso de corrupção no governo, de escândalo, e é isso que o Brasil precisa. Aqui o meu governo não aparece em manchete de jornal, porque aqui nós conduzimos tudo com a maior seriedade. E é isso que a gente precisa de Brasília. Agora, Brasília virou aí um escândalo atrás do outro. Aqui em Minas, se pegar os jornais dos últimos 7 anos, ninguém vai ver o escândalo. Agora, governador, existe uma articulação, a gente sabe que existe um desejo muito grande de que o senhor seja vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro. O senhor, inclusive, esteve em algumas manifestações a favor dele, num evento reunindo ali os 3 nomes que podem ser candidatos do PSD. O senhor chegou a conversar com jornalistas dizendo que no segundo turno vai estar, sim, ao lado de Flávio Bolsonaro no palanque. A gente sabe que existe esse desejo muito grande da chapa para que o senhor seja o vice-presidente. A gente estaria falando aí de 2 maiores colégios eleitorais do Brasil. São Paulo, ele já tem o apoio do governador Tarcísio, e Minas Gerais, o senhor também, os 2 governadores, inclusive, com aprovações muito favoráveis, né, muito positivas. E aí começa a existir um murmurinho de que estaria em jogo uma troca. O senhor seria o vice, ou seja, abriria a mão da sua candidatura, seria o vice na chapa de Flávio Bolsonaro, e em troca o deputado Nicolas Ferreira trocaria e iria para o Partido Novo. Existe realmente essa articulação, governador, neste momento? Existe a possibilidade disso acontecer? Paula, não existe. Isso me parece que foi noticiado, mas sem nenhum embasamento. Para mim não chegou nenhum convite, nenhuma proposta, e mesmo se chegasse, Paulo, como eu falei, eu levarei até o final a minha pré-candidatura e depois a minha candidatura, até porque eu tenho propostas diferentes. Eu sou de fora da política e eu vejo que a política no Brasil está precisando de uma boa chacoalhada. No setor privado, muitas vezes, empresas em crise precisam trazer alguém de fora para dar uma oxigenada no sistema, nos processos. E me parece que no Brasil nós precisamos. Então eu tenho propostas que nenhum outro político gosta. Eu aqui em Minas, como governador, cortei privilégios, cortei mordomias, cortei cargos. Político não gosta de fazer isso, porque parece que ele vai ficar meio antipatizado, vai perder cabos eleitorais, mas era necessário aqui e é necessário em Brasília também. Então eu gosto muito de fazer aquilo que é o certo e não de fazer aquilo que é conveniente para a próxima eleição. Então tem uma diferença muito grande da maioria dos políticos. Gosto muito de acabar com as caixas pretas, e o Brasil virou o paraíso das caixas pretas. O que o presidente faz hoje, gasta, usa de aeronave, os ministros, daqui a 100 anos isso vai ser divulgado. Aqui em Minas Gerais, tudo que eu faço, no mês seguinte, está disponível. E quando alguém esconde alguma informação, é por qual motivo? Por esse do Alexandre de Moraes, está fazendo coisa errada. Então, é um governo de esquerda que se nega a dar esclarecimentos e, consequentemente, acaba servindo de exemplo para outros poderes, e é o que nós estamos assistindo nesse momento.
Vocês pensam nessa união da centro-direita, num provável, como a gente está vendo pelos estudos e pesquisas, segundo turno? Flávio Bolsonaro consolidou realmente a sua candidatura, né, a sua posição ali nas últimas pesquisas. Ele já está tecnicamente empatado com o presidente Lula. Então, unindo forças em um segundo turno, ou seja, Flávio Bolsonaro, o senhor como pré-candidato, o candidato que vai sair ali do PSD, que vai ser definido por Kassab, a ideia de vocês é, num segundo turno, todos estarem juntos em um palanque para vencer o atual governo, é isso? Exato. Nós temos de dar um mérito à direita, que a direita tem vários bons candidatos. A esquerda continua com o mesmo candidato de sempre há 40 anos e que, graças a Deus, agora vai se aposentar em breve, com toda certeza. E a direita criou talentos. Temos governos criados. Lembrando, Paula, que eu estive em agosto do ano passado com Bolsonaro para informá-lo da minha pré-candidatura. E ele mesmo disse, quantos mais candidatos à direita tiver, melhor, mais vai somar. E tenho certeza que aquele que passar para o segundo turno terá o apoio dos demais. Nós estaremos juntos no segundo turno. Então, a direita, diferentemente do que se fala, ela não está dividida. Ela está trabalhando lado a lado em conjunto. Partidos diferentes, e o Partido Novo se destaca aí como aquele que mais tem coerência, aquele que defende propostas que muitas vezes os demais têm certo receio de defender. Ontem foi eu, governador do Partido Novo, o primeiro a entrar com pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nenhum outro governador de outro partido fez isso. Governador, falar um pouquinho do estado de Minas Gerais. A gente acompanhou nas últimas semanas muitas cidades sendo atingidas pelas fortes chuvas. Uma promessa do governo federal de liberação de verba para ajudar essas cidades. Queria saber como é que está a situação desses municípios e se essa verba já foi realmente liberada pelo governo federal. Paula, no que depende do governo do estado, toda assistência foi dada a Juiz de Fora, a UBA. O estado participou ativamente da ajuda humanitária para aquelas pessoas que foram desabrigadas, desalojadas, e está participando agora de outras ajudas, como postergar o pagamento da conta de energia, de água, linha de crédito para aqueles comerciantes, empresários que foram atingidos, recursos para reconstrução de casas que foram danificadas e limpeza de Ubá, que foi uma cidade que quase que ficou submersa pela lama devido ao tamanho ali do transbordamento do rio Ubá, que deixou toda a cidade imunda e muito atingida. Então, o governo está presente lá até hoje, fazendo o seu trabalho, e o governo federal é sempre muito burocrático. Espero que ele venha a liberar os recursos que foram prometidos, inclusive na data do evento eu estive em Juiz de Fora, encontrei com autoridades, ministros, que falaram que estarão disponibilizando os recursos. Até o momento, eu não tenho conhecimento de nada de concreto, mas sei que é sempre lento e, quando acontece, é depois de um bom tempo. Governador, para encerrar, vou perguntar também para o senhor, ainda por conta das chuvas, tem um alerta que mais de 100, parece que 117 municípios de Minas Gerais podem ser atingidos pelas chuvas, de novo nessa quarta-feira. A gente sabe que quando essas cidades e essa população ainda está se recuperando, o solo está encharcado, as pessoas, muitas não estão em casa, ainda estão sofrendo por falta de tantas coisas. Como é que o Estado se prepara para a chegada dessa nova chuva que deve atingir mais de 100 municípios amanhã, governador? Paula, essa preparação não se faz de um mês para o outro. Essa preparação está sendo feita aqui há muitos anos.
dos 853 municípios de Minas, Paula, nós já fornecemos um kit que inclui uma viatura, notebooks, uma série de equipamentos para mais de 500 prefeituras. E todo ano nós estamos ampliando esse fornecimento de kits. Isso faz com que a Defesa Civil Municipal fique mais bem equipada, mas só isso não é suficiente. Nós temos fornecido continuamente aqui em Minas treinamento, capacitação para essas equipes das defesas civis municipais. Não fosse esse trabalho, o que aconteceu em Juiz de Fora há 2 semanas atrás, teria sido uma tragédia muito maior. Infelizmente, muitas daquelas vítimas que até perderam as suas vidas naquele evento foram avisadas previamente do risco de deslizamento, do solo encharcado, mas muitas vezes, Paulo, infelizmente as pessoas desconfiam desse tipo de alarme, moram ali há 20, há 30, 40 anos e nunca aconteceu nada. E chega um alerta falando que a casa pode ser soterrada. As pessoas literalmente não acreditam. Então, esse trabalho também de mudar esse comportamento resistente está sendo feito e a adesão tem aumentado. Então, tudo tem conspirado para que, num futuro, nós venhamos a ter uma condição mais satisfatória. Minas Gerais é o estado que mais tem áreas sujeitas a deslizamentos no Brasil e até mesmo bairros bem planejados, não estou falando de construção improvisada, estão sujeitos a ter isso dependendo da quantidade de chuva. Mas está havendo aqui esse amadurecimento. O estado hoje tem muito mais tecnologia em termos de previsão meteorológica também, emite alertas e tudo isso faz com que nós tenhamos condição de estar tratando esses eventos, reduzindo o número de vítimas, mas dependemos muito da população realmente acreditar. E tem hora que nós temos de partir para aquilo que é mais seguro e não para aquilo que é mais conveniente no momento. E realmente sair de casa, deixar tudo ali numa noite de chuva, não é algo que as pessoas apreciam. Mas isso hoje já está muito incorporado em boa parte dos mineiros que infelizmente presenciaram essa tragédia. Governador, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente sobre vários assuntos, conversamos, né? Obrigada, boa sorte, eu sei que é difícil mesmo para a população, a gente sempre faz esse alerta, quando vem um alerta é para sair de casa, é para sair do carro, é para priorizar a sua vida, que ela é muito mais importante. Governador, obrigada, até a próxima. Até a próxima, boa tarde, Paula, um abraço.